Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o professor Keito, os funcionários da casa e o pessoal que nos acompanha via internet. Com a proteção divina, iniciamos nosso trabalho. Solicito para que o vereador José Giovano Machado proceda com um trecho bíblico. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todos o seu corpo. Peço para os vereadores para fazer um minuto de silêncio. O motorista da saúde que acabou falecendo num acidente. E vamos pedir que Deus também dê saúde pro outro rapaz que está internado na UTI aí. O Wilson quer fazer uma homenagem para ele aí, fazer um minuto de silêncio, daí o Wilson faz a homenagem. Homenagem para Kennedy Samuel Vieira Magalhães. Hoje nos reunimos em silêncio e saudade para lembrar alguém que partiu, mas que jamais será esquecido. A ausência dói, é verdade. Há um vazio que as palavras não conseguem preencher, mas junto da dor permanecem as memórias, aquelas que aquecem o coração, que fazem sorrir entre lágrimas, que mantêm viva a ausência de quem se foi. Quem partiu deixou marcas profundas nos gestos, nas palavras, nos ensinamentos e no amor compartilhado. Nada disso se perde com o tempo. Pelo contrário, se transforma em lembrança eterna, em presença invisível que nos acompanha todos os dias. Hoje, mais do que lamentar a partida, celebramos a vida que foi vivida, os momentos que foram divididos e o amor que permanece. Que a saudade seja levada e que as lembranças sejam doces e que o coração encontre paz ao lembrar que o amor nunca morre, ele apenas se transforma. Com carinho, vereadores de Bela Vista do Tonto. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandré, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 10/3/2026, às 19 horas. Ata da 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura do 1º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada no dia 10 de março de 2026. No dia 10 de março de 2026, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Ladrei. Reuniram seus senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Solicitou para que o vereador Wilson Wagner para que procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador primeiro secretário Igor Ladreia para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 3 de março de 2026, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado entre os presentes, solicitou ao vereador Wilson Wagner para que promovesse a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei de número 19, 20 e 21/2026,
o vereador Dilson Milke solicitou a dispensa da leitura das atas. Assim sendo, o senhor presidente colocou em votação a retirada da leitura, sendo a dispensa concedida pelo senhor presidente e aprovada pelos demais vereadores. Solicitou ao vereador Dilson Milke para que promovesse com a leitura do projeto legislativo de número 001/2026, lido. Solicitou ao vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura do requerimento de número 002/2026, lido. Solicitou ao vereador Adilson Faria para que promovesse com a leitura da indicação de número 017/2026, assim lido. Solicitou ao vereador Wilson Wagner para que promovesse com a leitura da indicação de número 18/2026, assim lido. Solicitou ao vereador Dilson Milke para que promovesse com a leitura da indicação de número 019/2026, assim lido. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Adilson Farias, Fábio Lopes Cariolato e o senhor vereador Thiago Ramos da Silveira. Prosseguindo, colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 019/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 019/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 019/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 020/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 020/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 020/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 021/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 021/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 021/2026. Colocou em primeira e única discussão o requerimento de número 002/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o requerimento de número 002/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada em primeira e única votação o requerimento de número 002/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos, nesse mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Roidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Alandréia, José João Machado, Osnir Carlos Stelzner, Thiago Ramos da Silveira, Wilson Wagner. Eu, Igor Alandréia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada, conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 10/3/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 10/3/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 10/3/2026, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandréia para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 10/3/2026, às 19 horas e 30 minutos. Ata da terceira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 8ª legislatura, do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, realizada no dia 10 de março de 2026. No dia 10 do mês de março de 2026, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, situada na Rua Augusto Kichler, número 1286.
Sob a presidência do vereador Osni Carlos Estelza e secretariando os trabalhos o vereador Igor Alandrei. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. De acordo com o artigo 143, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o projeto de lei legislativo 001/2026, o senhor presidente solicitou o parecer verbal das comissões de Constituição, de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Assim sendo concedido o parecer favorável. Prosseguindo, colocou em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 001/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto número 001/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado na primeira votação o projeto de lei legislativo número 001/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 019/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 019/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 019/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 020/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de número 020/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 020/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 021/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 021/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 021/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos nesse mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Voitela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Alandreia, José João Machado, Osni Carlos Estelza, Tiago Ramos da Silveira, Wilson Vago. Eu, Igor Alandrei, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e sachada de conforme será assinado pelos demais vereadores. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 10/3/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 10/3/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 10/3/2026, às 19h30. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandrei para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 10/3/2026, às 20h. Ata da quarta sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada no dia 10 de março de 2026, no dia 10 do mês de março de 2026, às 20h, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Estelza e secretariando os trabalhos o vereador Igor Alandrei. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Prosseguindo, colocou em segunda discussão o projeto de lei legislativo número 001/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 001/2026.
Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei legislativo número 001/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária. Vai ser realizado no dia 17 de março de 2026, nesse mesmo local, às 19 horas. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Ladreia, José João Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Wagner. Eu, Igor Ladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra e que lida se achada conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 10/3/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 10/3/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 10/3/2026, às 20 horas. Solicito ao vereador Wilson Wagner para que efetue a leitura do ofício de número 049/2026, que encaminha o projeto de lei número 023/2026, seguida da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 049 de 2026 do Gabinete, Bela Vista do Toldo, 16 de março de 2026. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminha o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Igreja Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei número 23/2026, que retifica as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, Codeplan, e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade retificar as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Codeplan, nos termos da legislação federal aplicável, possibilitando a atualização de sua estrutura e funcionamento, a fim de aprimorar a gestão associada e a prestação de serviços públicos consorciados entre os municípios integrantes. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta calenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei. Francisco Carlos X, seu prefeito municipal. Justificativo. O projeto de lei número 23, de 16 de março de 2026, retifica as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, Codeplan, e da outras providências. Francisco Carlos X, prefeito municipal de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, artigo 1º, nos termos do artigo 12 da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificados em todos os seus termos as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, Codeplan, firmado entre este município e o Codeplan, mediante autorização da Lei Municipal número 1025 de 2014. Artigo 2º. O texto considerado do contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, Codeplan, está publicado no Código do Ato 793/9957 da edição ordinária 5.053,
de 29 de janeiro de 2026, do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, DOM/SC, bem como anexo a esta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Pela vista do todo, 16 de março de 2026. Francisco Carlos X, Prefeito Municipal. Justificativo ao projeto de lei do Executivo número 23 de 2026. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a consideração desta Igreja Corte de Leis para fins de apreciação e pretendida aprovação atendidos aos dispositivos que disciplinam o processo legislativo, projeto de lei que propõe a retificação das alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, CODEPLAN, o qual é integrado pelo nosso município. O Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, CODEPLAN, teve seu protocolo de intenções subscrito no ano de 2013 e iniciou suas atividades em dezembro de 2015, tendo por objetivo geral o compartilhamento de ações que visem a gestão associada e a prestação de serviços públicos consorciados, como ênfase na racionalização de recursos, visando o fortalecimento, a transparência e a eficiência na administração pública municipal, através de ações integradas de interesse público na implementação de políticas públicas e no exercício de competências delegadas pelo antes consorciados de maneira eficiente e eficaz. O consórcio público constitui-se na forma da associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, integrando nos termos de lei a administração indireta dos atos consorciados. Em 2014, essa Casa Legislativa ratificou, por meio da Lei Municipal número 1025/2014, o protocolo de intenções do CODEPLAN, autorizando a participação do município no consórcio, considerando que, diante da consideração da CODEPLAN de Santa Catarina como ferramenta de integração e desenvolvimento regional, tendo entregue ações e serviços em favor dos municípios consorciados, em especial a realização do licenciamento ambiental, ora consolidado, faz-se necessário avançar em outras áreas, assim faz-se necessária a atualização do contrato de consórcio a fim de dar suporte às referidas ações. De tal modo, a Assembleia de Prefeitos, a Assembleia Geral, resolveu atualizar o contrato de consórcio, realizando sua alteração notariamente por força do artigo 12A da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2025, que dispõe, artigo 12º-A, a alteração do contrato do consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados. Esclareço que a consolidação foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária do CODEPLAN, Conselho de Prefeitos do CODEPLAN, que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2026, conforme demonstra o seguinte documento relacionado aos presentes projetos a saber: contrato do consórcio CODEPLAN, ao qual está publicado no Código do Ato 793/9957, de edição ordinária de 5053, de 29 de janeiro de 2026, do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, DOM/SC, do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, considerando o atual contexto da administração pública, caracterizando por constantes transformações, maior
sustentabilidade operacional e crescente exigência por resultados, impõe-se a necessidade de revisão periódica da estrutura institucional a fim de ajustá-la às reais demandas funcionais e organizacionais dos entes públicos. As alterações propostas possibilitam ao consórcio o aprimoramento de suas normas internas de organização e funcionamento, criando condições mais adequadas ao exercício de suas atribuições, como impacto direto na aplicação da efetiva atividade administrativa e no fortalecimento das ações municipais. Nesse contexto, além de conferir maior segurança jurídica às relações entre os entes consorciados, o CODEPLAN constituirá a desempenhar seu papel de fomento e gestão associada e a prestação integrada de serviços públicos, como ênfase no relacionamento de recursos, no aumento de transparência e no aprimoramento da eficiência administrativa por meio de ações coordenadas de interesses comuns. Diante da relevância da matéria e de seu inequívoco interesse público, solicita-se a apreciação e a aprovação do presente projeto de lei, nos termos da Lei Orgânica Municipal, com medida necessária e a ampliação dos procedimentos administrativos do consórcio que se encontra em plena atividade. Renovo, por fim, a vossas excelências os votos de elevada estima e distinta consideração. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Tem um anexo aqui também, dessa mesma lei de 23, que por se tratar de um anexo muito extenso, solicito ao senhor presidente para que retire de leitura. Todos os vereadores têm acesso no site, e a população também tem acesso para consultar no site da Câmara de Vereadores. Então, seria muito grande a matéria para ser lida, né? Então, o pessoal pode abrir ali na Câmara e acompanhar. Encaminha às comissões competentes o projeto de lei número 023/2026 para que, dentro dos prazos regimentais, exale seus pareceres. Solicito ao vereador Dilson Milk para que efetue a leitura do ofício do setor contábil de número 03/2026. Bela Vista do Toldo, 12 de fevereiro de 2026. Ofício setor contábil número 03/2026. Excelentíssimo senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Cumprimentando-o, venho através deste apresentar a prestação de contas referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 do recebimento do 12º e de despesas desta Casa de Leis. Mês de janeiro/2026. Despesas pagas: salário, férias, subsídio, auxílio, alimentação, R$ 69.750,72. Água, R$ 56,68. Internet, R$ 280. Energia elétrica, R$ 136,06. Locação de sistemas, R$ 2.461,08. Configuração de sistemas, R$ 434,64. Valor do 12º recebido no dia 29 do mês 1 de 2026, R$ 145.407,75. Total das despesas pagas no mês, R$ 73.119,18. Saldo do banco em 31 do mês 1 de 2026, R$ 72.288,57. Mês de fevereiro/2026. Despesas pagas: salário, férias, subsídio, INSS, imposto de renda, desconto de empréstimos de folha de pagamento e auxílio alimentação, R$ 84.900.
Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo ninguém inscrito, abro o grande expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias de interesse público. Não tem ninguém inscrito. Quero fazer um convite aos vereadores e a população em geral aí. Domingo tem a festa lá do São José, lá no Rua dos Poços. Quem puder ir comer a carne lá no Rua dos Poços está convidado. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de março de 2026, neste mesmo local e horário às 19 horas. Boa noite a todos.